Boa noite, meu nome é Leonardo, juntamente com meus colegas Nicolas e Raíssa, nós preparamos aqui uma apresentação sobre a sexta experiência do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica. O experimento de hoje ele é baseado no efeito Hall, que é um fenômeno físico que ocorre quando em condutores, quando a gente tem uma passagem de corrente por esse condutor e ele está submergido em um campo magnético, isso vai gerar uma diferença de potencial nesse condutor. E quando a corrente elétrica flui por esse material, os elétrons livres eles vão ser desviados para uma das faces do condutor devido à força magnética que resulta ali da interação entre corrente e o campo magnético. Esse desvio, tá aqui a trajetória desviada aqui no desenho, esse desvio faz com que as cargas positivas se desloquem para uma face oposta, né? De modo a equilibrar as cargas do condutor, gerando uma diferença de potencial elétrico perpendicular à corrente e ao campo magnético. Já que eles estão submersos no campo elétrico, né, há uma força elétrica atuando também nos elétrons que os equilibra no centro do condutor. Então aqui, segundo esse esquema, a gente consegue ver a deflexão. E para o nosso procedimento experimental, a gente vai determinar o nosso número de portadores de carga, tá? Pelo equilíbrio entre essas forças elétrica e magnética dos elétrons, que estão ali passando pelo condutor, e aproximando também a área do condutor por um retângulo, a gente obtém a relação de N é igual a B vezes I sobre VHT vezes E, onde EN vai ser a nossa densidade de portadores de carga. B é a intensidade do nosso campo magnético, naturalmente, e a nossa corrente passando ali no condutor, VH numa tensão de Hall, T a largura do condutor, aproximando, lógico, a seção ali quadrada, e a carga do elétron, a carga elementar E. A partir dessa relação, né, a gente pode tomar medidas de VH e corrente, que foi o que a gente conseguia variar em laboratório, para diferentes valores de campo magnético. A fim de traçar as retas, que são equacionadas segundo portadores de carga, né, vezes T vezes E sobre B, tudo isso vezes a tensão de Hall. O coeficiente angular alfa dessa reta permite a gente encontrar o valor de densidade de portadores passando ali pelo condutor. Assim, o alfa da nossa reta vai ser o N vezes T vezes E sobre B, onde N vai ser o alfa vezes B sobre T vezes E. Pode ir. A gente variando nossos valores de campo e corrente. Mais uma dúvida ou não? Para replicar esse efeito Hall, né, a gente utiliza um eletroímã e um núcleo de E ferro aí? para controlar a intensidade do campo magnético, que atravessaria o condutor, a partir de uma determinada corrente magnetizante. Vou tentar fazer Além aqui. disso, a gente utilizou uma outra fonte de corrente para controlar a intensidade de corrente, tá? Aqui. Que Mais uma atravessaria o dúvida ou não? condutor, e medimos também a corrente quanto a tensão com esses 2 multímetros que vocês estão E vendo aí? aqui no vídeo. A gente mediu o campo com um aparelho curioso e novo, que eu nunca tinha mexido, mas enfim. Esse é o nosso... Aqui, esse aparelho que mede o campo aqui, ó. Enfim, nossos materiais de montagem para realizar a intensidade do campo magnético, a medição dessa intensidade, a gente utilizou um teslâmetro posicionado no meio do entreferro. Para traçar os gráficos, tomamos medidas de tensão do condutor para diferentes correntes do condutor, né? Variando elas entre 1 mA e 3 mA. Essas medidas a gente fez ela para diferentes valores, tá? De campo magnético também, variando a corrente magnetizante entre 1 A e 6 A. Isso resulta para a gente em alguns gráficos, tá? Vou mostrar para vocês os gráficos agora. Essa é a nossa curva quando o campo é de 37,6 militesla, tá? Nossa curva de corrente por tensão de Hall. Aqui no caso de 78,1 militesla e 80,6 militesla e 82 militesla. Tá? Bom, os resultados que a gente encontrou é que com a corrente de 1 ampere representa uma passagem de aproximadamente 6,24 vezes 10 a 18 elétrons por segundo. Tá? O número de portadores esperados é de 6,24 vezes 10 a 18 e 3,74 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Então, o nosso valor
faz sentido, né? Dado que as correntes magnetizantes utilizadas variam de 1 a 6 A. Os nossos resultados, então, são bem satisfatórios, já que os valores obtidos para o número de portadores a partir do coeficiente angular de cada gráfico varia entre 1,1 vezes 10 elevado a 18 elétrons para uma corrente magnetizante de 1 A e 3,12 vezes 10 elevado a 18 elétrons para uma corrente magnetizante de 4 A. É isso.